Bom, muito bem-vindos à sessão Como Melhorar a Experiência dos Seus Clientes com o Contact Center Intelligence da Amazon. Eu sou Felipe Pojo, lidero o desenvolvimento de negócios de inteligência artificial e machine learning para a América Latina. Estou aqui com o Fábio. Tudo bem, galera? Estão me ouvindo aí? Perfeito, show. Eu sou o Fábio Balancinho, sou arquiteto de soluções aqui da AWS também. E eu sou focado em startups, eu atendo bastante startups, então também sou bastante focado em AI ML aqui com o Pojo. E vamos começar a apresentação. Quero agradecer a visita de todo mundo aí e eu espero que vocês curtam hoje a apresentação e tirem bastante conhecimento daqui. Legal. Só começar com um pointer aqui. Daqui a pouco a gente troca de novo. Bom, pessoal, bacana. Quem vai cobrir na agenda de hoje, nesses próximos 60 minutos, a gente vai tentar cobrir aqui, né, quais são os principais desafios do Contact Center. Entendo que a maioria de nós, como empresas, né, e também como clientes, entendem quais são esses desafios. A gente vai cobrir aqui e trazer alguns pontos de atenção que possivelmente a gente consiga resolver com o uso de inteligência artificial, né? Como que inteligência artificial e machine learning suportam essa jornada, impulsionam as empresas a ultrapassar essas barreiras que ainda existem hoje nessa camada de atendimento dentro de qualquer um dos canais, que sejam de voz, ou de chat, ou e-mail, ou qualquer um deles. Vamos posicionar quais são os três principais pontos, né, e soluções da nossa solução de Contact Center Intelligence e como iniciar nessa jornada. Bom, quando a gente está falando disso, né, e como melhorar a experiência do cliente, trazendo para essa pauta de experiência do cliente, existe uma pesquisa da PwC feita sobre o futuro da experiência com o cliente, que traz dados muito interessantes, né, muito relevantes, aonde dentro dessa pesquisa aponta que 73% dos respondentes, né, eles entendem que a experiência do cliente importa na hora da tomada da decisão de uma compra. Acho que todos aqui devem concordar que você considera isso, não somente o preço na hora de tomar a decisão de uma compra, seja pelo tempo da entrega, seja pelo atendimento ou no pós-venda, se você tiver algum problema. Isso também é considerado por grande parte dos consumidores hoje, seja no mundo digital ou físico. Esse é um ponto extremamente importante, porque mostra que, de fato, a experiência ela ajuda a impulsionar vendas, ajuda a reter os clientes, né? Bom, 32% dessas pessoas pesquisadas deixariam uma marca caso tivessem apenas uma experiência ruim com essa empresa. Fábio, você deixaria uma empresa se tivesse uma experiência Cara, ruim? é o que a gente fala, às vezes só precisa de um erro, né, cara? E Verdade. aí é o pessoal postando em redes sociais e falando mal da empresa e a marca vai lá para baixo. Então é muito importante esse tipo de approach em cima dos Legal. call centers. Ponto muito relevante. E uma curiosidade aqui, o investimento em experiência, ele paga o preço, ele faz sentido, porque também dentro dessa pesquisa aponta que os clientes estariam dispostos a pagar talvez até uns 16% a mais dentro do preço de um serviço ou de um produto por uma melhor experiência, por um melhor atendimento ao cliente, ou seja, uma quase garantia de que ele vai ter uma melhor resolução e interação com essa empresa caso haja necessidade, tá? E quais são essas dificuldades, esses principais desafios das soluções ou da realidade dos contact center hoje? Bom, redução de custo. Todas as empresas, independente das áreas, também estão buscando algum tipo de redução de custo. O que vão mover elas, né? Se eu tiver uma solução, alguma ideia que possa trazer aqui, né, um drive de redução de custo dentro da minha operação inteira de um contact center, isso vai ser relevante. Outro ponto que eles consideram com um desafio e que buscam a resolução é melhorar a experiência do cliente, seja através de uma experiência mais rápida, seja resolvendo o problema do cliente ponta a ponta, de fato, não fazendo um atendimento, mas resolvendo um problema. Isso é uma diferença muito grande entre você fazer um atendimento e não resolver, e sim você pegar um atendimento, resolvê-lo ponta a ponta, entregando o que o cliente deseja lá no final. Então, obviamente, aumentar a receita vai ser consequência quando você tem uma boa experiência com o cliente, quando você consegue engajar com ele e ter um relacionamento de longo prazo, você vai trazendo mais produtos, mais portfólio e vai se engajando com ele, com a sua marca, né? Bom, esses motivadores, eles podem ser resolvidos por alguns pontos. Pensando aqui, né, quais são esses desafios atuais hoje que podem direcionar aqueles fatores, né, de motivação de adoção de IA? Longo tempo de espera. Acredito que é engraçado falar de contact center porque todos nós, como clientes, entendemos muito bem como são essas realidades, né?
Longo tempo de espera dentro da realidade de um contact center significa custo, significa que você vai fazer uma chamada, uma ligação, ou até mesmo por chat, e vai ter uma longa espera até você conseguir falar com o atendente correto. Na hora que você conseguir falar com o atendente, talvez esse não seja o atendente que vai resolver o seu problema, e ele precisa, então, transferir para uma outra pessoa, e você acaba não só num longo tempo de espera, mas também um longo tempo até achar a pessoa correta. O longo tempo de resolução é fator que quando você está falando com uma pessoa e esse atendente precisa fazer um multitasking, interagindo com diversos tipos de sistema, em diversas telas, ele tem a necessidade de buscar por conhecimento para entregar a informação precisa na hora da ligação, e isso leva tempo. E esse tempo, ele é primordial para entregar uma boa experiência para o cliente. Então, esse longo tempo de resolução também são desafios muito grandes dessas áreas, assim como a falta de insights. Então, você tem uma chamada ali, um tempo total de atendimento de 10 minutos, onde o cliente esperou 2 minutos para falar com o atendente levou mais 1 minuto para entender que aquele não era o problema que ele ia poder resolver, transferiu para uma outra pessoa. Depois que você está falando com uma pessoa, ele vai precisar buscar diversos sistemas, executar diversas transações, para aí sim te dar a informação correta ou resolver o seu problema, e isso leva muito tempo. Então, quanto mais a gente conseguir encurtar esse tempo médio de atendimento, isso seria muito bom. Mas ainda assim, você tem lá todas essas chamadas de 10 minutos, ou um pouco menos, ou um pouco mais, você não tem muita visibilidade. Quais são os insights que a gente aprende a partir dali? Por que o meu cliente estava me ligando? Quais são os motivadores? Quais são os problemas identificados? Qual foi o sentimento do meu cliente enquanto estava conversando comigo? E qual foi o final do sentimento dele ao final da minha chamada, sem que ele tenha que esperar após a ligação, esperar uma nota e avaliar cada um dos itens naqueles modelos de pesquisa mais antigos. Bom, vamos lá. Como é que a gente utiliza inteligência artificial para resolver esses tipos de desafios dentro das empresas? Quando a gente está falando de trazer esses desafios, como resolver inteligência artificial, a ideia aqui hoje vai ser, aqui como vocês estão vendo, para cada tipo de desafio, como a gente consegue correlacionar ele com algum tipo de solução e qual é o benefício esperado. Bom, dentro de um desafio de contact center, para longo tempo de espera, alta rotatividade de agente com pouco treinamento, ou o custo da rotatividade desses agentes, falta de insights e um custo alto, precisando melhorar a eficiência operacional, a gente consegue trazer para cada um desses um paralelo, como vocês podem ver, então aumentar a satisfação do cliente através de soluções que possam trazer, encurtar o tempo de atendimento, ou então trazer mais insights para o agente conseguir resolver esse problema, melhorar a produtividade e retenção desses agentes. Então, o agente ele vai conseguir resolver mais rápido esses problemas, porque ele vai ter capacidades e soluções que ajudam ele a resolver esse problema mais rápido, diminuindo o tempo médio de atendimento. Ele vai se sentir mais confortável nessas organizações que provêm essa plataforma para que ele consiga resolver os problemas com mais eficiência. Impulsionando receita, buscando aqui novas receitas através de insights dentro de ligações, identificando oportunidade para novos produtos ou serviços, ou até algumas ideias de como melhorar produtos já existentes com base em feedback que você vai capturando dessas chamadas. E assim você vai atender melhor as necessidades do cliente, você vai estar de braço dado com o time de compliance, você vai conseguir fazer uma monitoria se o agente está seguindo o script ou não, se foi falado alguma coisa fora do que deveria ser feito com relação a procedimentos, taxas, etc., com o seu cliente. Então, uma série de benefícios. Mas o que está por trás do Contact Center Intelligence? Ele não é uma solução como um produto. A ideia do Contact Center Intelligence são building blocks, como vocês podem ver, uma série de produtos que podem trazer algumas capacidades que eu vou destacar agora, para que com essas capacidades a gente traga inteligência para essas unidades de Contact Center. Por exemplo, a Amazon Comprehend é uma solução que pode fazer a compreensão de linguagem natural, identificando fatores chaves, sentimento não só de clientes, mas também de agentes, ou seja, sentimentos dentro da fala, palavras ou frases chaves que você deseje colocar como um target de ser buscado dentro de uma base. Então, talvez até o nome de um concorrente, você quer saber se foi falado dentro de uma transcrição, ou dentro de um e-mail, ou dentro de uma chamada qualquer, uma interação, se foi falado pelo seu próprio funcionário, agente, ou se foi falado pelo cliente. Então, traz essa capacidade de fazer um enriquecimento, o processamento de linguagem natural, fazendo um enriquecimento de uma transcrição de chamada, ou de um texto, ou de um e-mail. Falando de Kendra, a gente tem a capacidade de impulsionar a busca, fazendo uma busca mais inteligente para os agentes. Então, vou dar alguns exemplos de como colocar Kendra nesse contexto de contact center, mas a gente tem a capacidade de fazer uma busca em linguagem natural em uma base de dados não estruturada, como Words, PDFs, PowerPoints, SharePoint, uma série de dados da empresa que podem estar servindo de uma base única de informação, aonde esse agente vai conseguir se servir
fazendo ali perguntas ou buscando por termos e tendo respostas objetivas e direcionadas, sem que ele tenha que ficar, ainda além de achar o documento, ter que achar onde está a informação. A ideia é que a Kendra consiga prover para ele rapidamente qual que é essa informação, qual que é a resposta para aquela dúvida dele, e ele consiga entregar essa informação para o cliente durante o atendimento mais fácil. Assim como você pode ter um portal de busca otimizado com esse motor de inteligência artificial por trás, onde o cliente consegue se autosservir de uma forma muito mais eficiente numa série de bases de dados que vocês tenham disponíveis, onde o cliente deveria buscar dentro do site, buscar um FAQ, uma série de lugares. Ele conseguiria fazer essas perguntas em linguagem natural e se autosservir também. Amazon Lex, a gente vai ter daqui a pouco uma super demo com o Fábio, mostrando, não vou então aprofundar tanto nela, mas nossa plataforma conversacional, onde consegue desenvolver diálogos para que você consiga prover uma experiência de interação e atendimento em linguagem natural de autosserviço para os clientes de vocês. Na verdade, para os usuários, sejam clientes ou sejam até funcionários, ou seja, colaboradores internamente, fazendo uso de um assistente virtual através dessa capacidade. A Amazon Poly possibilita você fazer uma sintetização e criar voz a partir de texto, possibilitando ali uma interação ou um chat junto com o Lex, fazer uma URA automatizada com voz, usando dois componentes, então fazendo uso do Lex sozinho para fazer algumas interações curtas de voz, ou até usar Poly para fazer reproduções altas, né, ou de frases maiores, ou textos maiores, proporcionando uma experiência e interação através de áudio também. Transcribe é a nossa solução que possibilita e traz a capacidade de transcrição de chamada, seja ela em tempo real durante o atendimento, seja ela uma gravação que você tenha para tirar insights depois. A gente vai mostrar 2 exemplos de como aplicar, mas e o Translate. No final de tudo, o Translate já imaginou você ter um atendimento baseado no Brasil, que você também tem supostamente clientes de outras localidades na América Latina que falam espanhol, e você possibilitar essa interação, cada um dos interlocutores falando na sua língua de preferência, e você tendo a possibilidade de usar uma tradução para possibilitar essa conversa, mesmo que em tempo real. Então, você expandindo assim as suas capacidades de atuação. Esse motor por trás, ele possibilita uma série de possibilidades. As 2 principais delas, não sei quem estava aqui mais cedo hoje, e assistiu à palestra no palco 5 sobre a Amazon Connect. A Amazon Connect é uma solução de contact center as a service ponta a ponta, onde você consegue entregar essa solução de forma escalável e pagar pelo uso para qualquer tipo de empresa, seja uma pequena empresa ou uma grande empresa, e a flexibilidade que você tem no modelo de contratação e adoção e o tipo de insight que você extrai é muito rica e traz muito valor. Para as empresas que já possuem contact center, já possuem esse contact center, sejam on-prem ou sejam no ambiente em nuvem, e desejam trazer capacidade de inteligência para esses ambientes atuais, a gente consegue, vou até voltar um slide, fazer uso dessas capacidades todas aqui apresentadas e incorporando elas dependendo da jornada que você tenha ou tenha necessidade de melhorar dentro do seu contact center, para que assim você consiga fazer um melhor entendimento durante uma chamada, ou fazer uma extração de insights pós-chamada, depois que você faz atendimento com algum cliente, ou trazer capacidades também para autoatendimento de chat, seja na ponta, antes de você fazer o transbordo para um agente quando necessário. Então, assim, as possibilidades são muitas. Então, novamente, você tem uma camada que entrega o contact center ponta a ponta, e você tem essa possibilidade de identificar dentro da jornada do seu contact center quais são as suas necessidades e, com isso, combinar aqueles building blocks, combinar quais são os fatores relevantes e as soluções que você pode acoplar para trazer mais inteligência para o seu atendimento. Então, vamos ilustrar quais são os principais casos de uso para a adoção de Contact Center Intelligence. Bom, falando aqui, já dei um spoiler, autoatendimento. Autoatendimento significa um agente virtual, um portal de atendimento com inteligência, seja por voz ou seja por chat, então possibilitar que o usuário se autossirva, seja ele um colaborador interno ou seja ele um cliente externamente. Análise de chamada em tempo real e auxílio do agente durante o atendimento. É uma possibilidade onde você consegue trabalhar para aumentar a resolução em primeira chamada, diminuir o tempo médio de atendimento. Como?
fazendo uma transcrição durante a ligação, entendendo o que está sendo dito, oferecer algumas soluções ali para o agente na hora poder melhorar o atendimento dele, ser mais efetivo, melhorando a experiência do cliente lá na ponta também. E análise pós-chamada, que seria essa análise, um ponto de vista mais estratégico, entendendo quais são os insights, quais são as tendências, para que você possa fazer uma melhoria dos seus produtos e serviços. Então vamos agora destrinchar cada um deles. Para agentes virtuais e de autoatendimento, como é que a gente dá esse poder para os clientes lá na ponta e o porquê que isso é importante? É importante porque a gente tem uma série de desafios no cenário de autoatendimento, onde você tem um longo tempo de espera, como eu já comentei aqui com vocês, você tem o tempo de disponibilidade do agente dentro de algum horário fixo, tem que fazer uma série de shift de turnos, você tem uma série de transferências até chegar no local correto. Então, todos esses desafios, com alguns daqueles componentes que eu comentei com vocês, fazendo uso de alguns, a gente vai construindo, e na hora que a gente for falar de arquitetura, a gente vai explorar algumas opções que são possíveis, a gente constrói, com alguns componentes de inteligência artificial, uma solução mais inteligente para colher os benefícios que vão trazer um menor tempo de espera, disponibilidade 24 horas por dia, todos os dias da semana, porque você vai estar online com o cliente, independente do canal, seja por voz ou seja por chat também. Roteamento inteligente, você pode começar aos poucos, começar só pegando quais são as intenções do cliente, qual é o problema que ele quer resolver e fazer esse roteamento inteligente sem que ele precise ficar ouvindo todas as opções e apertando um monte de botão dentro de uma jornada de URA. Então esse pode ser um ponto também muito importante. O roteamento inteligente normalmente é um dos primeiros casos de uso que os clientes começam. E também clientes aqui vão estar concentrados, vão estar entregando uma melhor experiência para o cliente. E o que está por trás disso? A gente está falando da nossa plataforma conversacional Lex. Bom, Lex é uma plataforma de desenvolvimento de assistentes virtuais, onde você vai conseguir, junto com o seu time numa interface visual, criar jornadas de atendimento e fluxos de atendimento com capacidade de compreensão de linguagem natural pelo agente, para que você consiga entregar uma solução para o cliente, entregando uma melhor experiência durante o atendimento. Então, vamos trabalhar aqui com compreensão de linguagem natural, facilmente uma interface low-code para que você consiga fazer esse desenvolvimento de jornadas, também fazendo aqui uma implantação muito fácil, porque vocês vão ver, já aqui junto com o Fábio, como que a gente leva isso para uma arquitetura, onde a gente tem uma integração muito fácil, tanto com o Contact Center, com o Connect, que a gente apresentou aqui, ou construindo uma nova solução de Contact Center Intelligence, e como fazer um serviço desse funcionar de forma bem fluida dentro de uma arquitetura também escalável. Vamos para a demo? Vamos! Agora é a parte que vai ficar legal para quem gosta de código aí. Vamos ver um pouquinho sobre o Lex. Deixa eu apertar o botãozinho aqui embaixo. Olha só, funciona. Olha só, vocês devem conhecer o painel da AWS. Quem não conhece, esse aqui é o painelzinho do console da AWS. E aqui você vai encontrar lá, se você digitar aqui em cima, Lex, você vai encontrar o serviço do Amazon Lex, tá? Então, o que é o Amazon Lex? Como disse aí o Pojo, é onde você cria bots de atendimento, né? Você cria robôs de atendimento autônomo, talvez seja uma boa definição, robôs de atendimento autônomo, para facilitar o andamento, né, do atendimento no seu call center e deixar esse atendimento como se fosse um pré-filtro, né? Só entre os mais complicados aqui para frente. E aí lá você vai ter, na parte de bots, tá? Você vai poder criar os seus botzinhos. Tem vários aqui, tá? Eu costumo brincar bastante com o Lex, eu sou fã do serviço, mas eu quero mostrar para vocês um aqui em particular e explorar as possibilidades dele. Também vou criar um aqui do zero, que fica legal, acho que dá para dar uma breve intro. Mas, não sei se todos aqui conhecem bots, tá? Nos bots, normalmente, você tem as intents, né? Que são as intenções. Então, se você for lá num bot aqui que eu criei, eu tenho duas intents, né? Vamos pegar essa daqui, por exemplo. Esse bot aqui, galera, é para marcação de dentista. Ele, inclusive, tem um template que você pode começar aqui, se você quiser. Ele vem prontinho para você dar next e criar o seu bot lá. Então, você vai ver aqui, ó, ele tem as utterances dessa intention, né? Qual que é essa intention? Qual que é essa intenção, né? Marcar um agendamento. Então, putz, eu quero marcar um dentista para sábado, para domingo. Então, aqui você tem uma intent do seu bot. O seu bot pode ter várias intents. E aí você vai criando lá, vai da necessidade do seu atendimento. Você tem até aqui um flow, né? Como é que seria, né? Um exemplo de como é que funcionaria o seu atendimento autônomo. E aí lá dentro das intents você vai ter as utterances, né? Que são quais são as formas de marcar, vamos dizer assim, né? Qual fica mais fácil de entender.
Aqui já existe uma magia que a gente pode falar, que é a seguinte, né? Olha só, eu coloquei três frases aqui. Eu queria marcar uma consulta, marcar uma consulta, marcar uma consulta de appointment type. Tem duas magias aqui que são bem legais. A primeira é a seguinte, eu coloquei 3 frases. A mecânica do Lex aqui por trás, ele vai pegar essas utterances e vai variar outras utterances, vai variar outras questões que ele pode fazer, e aí quando o usuário digitar, tô precisando de um agendamento, ele vai entender com essas 3 frases. Sim. A ideia aqui, né, mostrando que de fato, como aqueles pontos que a gente colocou, a gente tem a capacidade de compreensão de linguagem natural, que vai fazer uma análise semântica do que está sendo pedido e não uma análise apenas de palavras-chave. Obviamente, as palavras-chave elas têm alguma relevância dentro desse contexto. Você pode, inclusive, criar tags ou palavras específicas que você quer definir como chave para algo, mas a capacidade de compreensão de linguagem que é essa inteligência que vai possibilitar você atender diversos tipos de clientes diferentes, que falam de formas diferentes, e você vai conseguir direcioná-los dentro da jornada que você preparou. Eu ia falar, putz, eu falaria, e aí, mano, tô precisando de um agendamento. Ele teria que entender. Então é isso que o Pojo está falando. Você pode variar a forma de conversação aqui. E você tem aqui uma segunda parte da magia, que é marcar uma consulta de. O que é esse de, né? É um slot. Você pode colocar tipos de resposta que ele já pegaria aqui. Então, por exemplo, quero pedir uma pizza portuguesa. Não sei se quem gosta de pizza portuguesa, tem umas excelentes aqui em São Paulo. São Paulo, a melhor pizza. E aí você pode já colocar o sabor direto aqui na sua utterance. Então você pode criar slots, né? E se a pessoa, por exemplo, não responder qual que é o tipo de agendamento que ela quer fazer no dentista, ele vai perguntar até completar toda a necessidade de parâmetros, vamos dizer assim, né? Falando em programação, para completar aquela intente, para ela passar para frente e fazer os processos, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho a data, né? Qual é a data da consulta, qual que é o horário e qual que é o tipo de consulta, né? Aqui você pode até fazer um teste, clicando aqui, que ele te dá a opção, e vou colocar aqui, marcar uma agenda. Aí beleza, ele vai falar que tipo de consulta que você gostaria de marcar. Qual que é a moda de hoje em dia? Branqueamento, falou lá no fundo, isso mesmo. Então vamos marcar uma consulta de branqueamento. Para quando devo marcar a consulta? Domingo. Qual horário que eu devo marcar? 13 horas. Beleza. O horário das 13 horas está disponível. Quer marcar? Sim. Aqui ele sempre vai aceitar, tá? Porque eu quero exemplificar. Mas olha só, ele mandou essa resposta aqui para mim. O que quer dizer, tá? Quem conhece a AWS vai saber que existe um serviço lá que chama Lambda. No Lambda, você consegue fazer o seguinte, você consegue ligar o Lambda como tanto para chamar ele diretamente, né, como para fazer interligações de serviços, como se ele fosse um tipo de cola, né, programática. E o Lex aceita Lambda, tá? Você pode colocar um Lambda a cada interação que vai acontecendo. Aqui no caso, o que ele está falando? Olha, eu vou chamar um Lambda, se você assim quiser, para assim que terminar todas as utterances, né, assim que terminar todos os parâmetros que ele precisava completar, ele vai chamar um lambda, e esse lambda você vai marcar lá no banco de dados, já que meio-dia... 1h. 13 horas de domingo eu tenho uma consulta. E aí a próxima pessoa que for falar lá, querer uma consulta, não vai ter 13 horas mais, porque já está no banco de dados lá, o branqueamento às 13 horas. Então você consegue fazer esse tipo de configuração. Aqui ele vai listar os lambdas que você pode colocar, tá? Não vou me aprofundar muito em Lambda, quem quiser pode consultar a gente depois, que não é a intenção aqui falar de Lambda. Mas outros recursos legais aqui é o seguinte, tá? Tá vendo que tem esse microfonezinho? A gente falou muito em call center, né? Call center é pessoa falando. Eu hoje em dia recebo muita ligação que cai, porque falha, não sei qual é o problema. Mas a intenção é a seguinte, aqui você poderia colocar
uma voz falando com a Poly, e aí a gente vai falar, como disse o Pojo, tem N serviços lá na AWS que você pode usar como dentro da sua estrutura do CCI, né? Porque aqui a gente está falando de um conceito CCI, né? Sim, E aí a gente tem N exato. serviços que o Pojo até falou aí que você pode usar como blocos de construção ali, que você pode colocar a Poly, pode colocar o Transcribe, pode colocar o Lex, pode colocar N serviços ali. Aqui, você poderia falar em voz, ele entenderia, né? Ele usaria o transcribe aqui por trás, pegaria tudo isso daí e estaria conversando e mandando para você uma voz de volta com a pergunta que a atendente quer fazer. Por exemplo, o horário das 13 está disponível? Devo marcar sua consulta? Eu vou entrar um pouquinho mais aqui, que eu acho interessante falar disso daqui. Mas perceba aqui, tá? Voltando ao assunto Lambda antes da gente ir para esse aprofundamento. Cada partezinha aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho os slots, eu tenho a confirmação, eu tenho o fulfillment, né? Completei todas as necessidades de parametrização. Eu consigo sempre colocar um lambda manifestando em cada pontinho. Então pode ser uma conversa 100% inteligente, que está consultando o banco de dados o tempo todo, está consultando uma API externa e respondendo em voz mesmo, em linguagem natural. É muito legal as coisas que dá para fazer aqui. Então, poxa, Fábio, tem integração isso daí? Tem. Você pode fazer integrações nativas aqui, se você quiser, com Facebook, tá? Com o Slack e com o Twilio. Ah, Fábio, mas eu quero fazer integrações com outras coisas. Não dá para fazer? Eu quero fazer um painelzinho web lá no meu site. Eu quero ligar e não desligar na cara de alguém no telefone na integração que eu for fazer com algum software de call center. Dá para fazer? Dá para fazer. Se você olhar, o serviço da AWS, a magia do serviço da AWS é que você sempre tem uma API, né? E o Lex não é diferente. Você vai encontrar uma API lá que você consegue trabalhar essas sessões do Lex em forma programática. Então você pode mandar um conteúdo para ele que seria um áudio, tá? Ele até fala a especificação do áudio que ele receberia aqui, e ele responde para você uma sessão e a resposta que você deve dar para o usuário. Então ele está consultando o Lex aqui por trás também, para você fazer uma customização de atendimento, né? Mesma coisa texto. Ah, Fábio, eu não quero trabalhar com áudio, eu quero trabalhar com texto. Dá para trabalhar com texto também. Por exemplo, eu quero pedir uma pizza lá dentro do joguinho multiplayer com o NPC lá falando comigo, dá? E chega a pizza de verdade. Fica a dica aí, né? Os metaversos. Você consegue fazer esse tipo de integração. Então, acho que esse é um excelente exemplo do como o Lex pode ser customizável, pode ser utilizável em N cenários e o quanto você pode utilizar ele com os outros blocos que a gente tem na AWS aqui. Eu vou mudar de volta aqui, pois. Ah, beleza. Obrigado, Fábio. Muito bom. Gostaram aí? Alguém? Opa, legal. Português ou 4 queijos? Portuguesa. 4 queijos. 4 queijos é excelente. Calabresa. Calabresa. Vamos lá. Bom, avançando aqui para a segunda possibilidade, né? Análise de chamada em tempo real e assistente de agente. O que isso aqui significa, né? Por que é importante esse tipo de solução e como que a gente está identificando e resolvendo esses desafios? Para você ter um atendimento em tempo real efetivo com a gente, tem uma série de desafios, né? Então, hoje você tem um tempo ali de espera durante o atendimento do agente, ele gasta muito tempo fazendo uma série de atividades durante a ligação, ele tem que fazer uma análise e botar ali alguma tabulação, né, que chama fazer algumas anotações durante a ligação para saber qual foi a demanda, né, qual foi o pedido, o que ele fez para resolver. É difícil você ter isso de forma automatizada e de forma acurada. E também garantir que ele seguiu algum tipo de script. Então, na hora de você o que a gente precisa fazer o trabalho com uma série de sistemas e buscando informações para poder responder e dar essa resposta efetiva, aí ele encontra esses desafios. E com algumas capacidades aqui, como a compreensão de linguagem, né? Imagina que dentro desse cenário você vai conseguir fazer uma compreensão de linguagem, seja do agente e do cliente, vai poder fazer uma transcrição durante essa chamada, fazer uma consulta numa base e entregar essa informação mais rápida, colhendo aqui uma série de benefícios, onde você vai reduzir o tempo de chamada, você vai aumentar a resolução nessa primeira chamada, então fazendo ela mais efetiva durante o atendimento com o cliente, vai poder disparar alguns tipos de alerta
para o atendente durante um supervisor de atendimento durante uma chamada, sabendo ali qual agente possivelmente precisa de algum suporte, onde ele possa fazer esse jump-in na ligação, e também consegue fazer essa monitoria, basicamente, né, durante a ligação, fazendo recomendações de ofertas ou produtos ou serviços, ou qualquer melhor aproximação, né, recomendando assim esses insights para o agente durante o momento de atendimento. No modelo de esquema aqui, basicamente, a gente consegue visualizar facilmente uma chamada entrando aqui para um novo atendimento, para esse agente, que durante ela você vai ter uma série de componentes que vão ser, e desafios que vão ser resolvidos. Então você vai poder fazer a transcrição durante vai ligar, né, vai fazer a transcrição dessa chamada, ou seja, do áudio do cliente que está ligando. Essa transcrição ela vai ser interpretada com o Comprehend, que vai trazer quais são as necessidades, quais são as intents que estão sendo faladas, as palavras-chave, qual é o sentimento do cliente durante essa ação. Essa base pode ir lá no Kendra, que é essa base de repositório de informações da empresa, que ele vai entender para aquele assunto que está sendo falado e para que ele interpretou, né, sobre o nome de produto, etc. Quais são os artigos relevantes lá no Kendra? Sugerir esse conteúdo na tela do agente para que ele consiga rapidamente responder o cliente ali na ponta e entregar uma melhor experiência, né, trazendo mais insights. Então você vai resolver a chamada mais rápida, vai diminuir o tempo de atendimento, vai melhorar a experiência do cliente. Então, falando de possibilidades de arquitetura, o Fábio tem uns insights aqui, né, de como que isso pode ser dentro de um diagrama. Aqui a gente tem um exemplinho bem legal, que você tem ali Real Time Call, a ligação do usuário, né? Você poderia, por exemplo, usar o Chime SDK, que é excelente, fica a recomendação aí, quem quiser usar um pouquinho ele. Você poderia usar ele como fazendo e recebendo a chamada de voz, e aí você receberia isso lá no Transcribe para entender, até mesmo o Transcribe Streaming, né, para fazer em tempo real. Eu quero entender em tempo real o que a pessoa está falando e ficar consultando o Lambda ali para saber se usar o Lambda como uma interface, né, para uma subconsulta, primeiro, em paralelo, né, compreender se aquele cliente que está falando com você está bravo, está impaciente, está insatisfeito ou está satisfeito, e tirar alguns insights, por exemplo, de qual cidade ele está falando, se ele está falando no Natal, no feriado, quais datas, você consegue tirar vários insights ali com Comprehend. Você também consegue consultar subbancos, né, subbases de consulta. O Poxa falou do Kendra, e ele é uma base de conhecimento, basicamente, que é bem interessante. Imagina que você tem a documentação, aquele PDF que o call center fica lendo para você. Não precisa disso, já estamos em 2022. Sim. O Kendra, ele consultaria e traria ali para o Lambda responder ali em tempo real, na telinha do atendente que está falando com você, qual é a melhor resposta para ele, e ele não precisou ler o PDF. E tem outra vantagem aí, né? Você está reduzindo o tempo, porque aquele, vou te passar para a pessoa tal, vou te passar para a pessoa tal. No final do dia, 8 horas depois no telefone, você conseguiu cancelar o seu serviço. Então, ele vai agilizar esse atendimento, ele vai necessitar menos treinamento do atendente, né? O que é legal, você vai reduzir o tempo de treinamento dos seus agentes. Então, são insights aí que eu estou dando de coisas que você pode fazer. E sempre lembrando, tudo isso está acontecendo, você está gravando em algum lugar. Tem o seu data lake lá, né? Que esse data lake você vai extrair informações sobre toda a qualidade do seu atendimento lá da sua empresa, como é que tá, e ver quais resultados, KPIs de cada atendente, KPIs de cada serviço, qual serviço está melhor, qual tem mais reclamação, tudo isso num data lake que você pode fazer um BI lá para os seus C-levels, para os stakeholders, como é que está a qualidade do serviço. Ajudando na tomada de decisão, né? Então, para ilustrar, a gente vai aprofundar no próximo aqui, mas seria uma interface onde você consiga fazer o monitoramento do momento de chamada, qual foi a tendência de sentimento do agente e do cliente durante essa ligação. E nessa tendência, muitas vezes, como o Fábio comentou, lá o Lambda pode ser uma ação para o Lambda fazer um pop-up lá na tela de um supervisor para que ele entre nessa ligação ou coloque algum colega para ajudar nessa ligação, caso tenha uma tendência ali de sentimento ruim do cliente, que ele possa estar precisando de algum tipo de suporte. Todo tipo de gatilhos pode estar dentro dessa arquitetura, tudo para entregar essa melhor experiência, reduzir tempo de chamada, aumentar a resolução nessa primeira chamada. Bom, Fábio já deu spoiler aqui, né? Tudo isso vai ficar gravado, tudo isso vai para um data lake da empresa para ser utilizado em algum momento. E como que
a análise pós-chamada ela é importante? Para você detectar uma série de insights, detectar uma série de tendências dentro da empresa, oportunidade de novos produtos. Então, esses desafios que são comuns nessa análise pós-chamada é que você não tem tanto insight, ainda é limitado, você depende da anotação, da tabulação do agente no momento do atendimento. A falta de, assim, visibilidade, o que está acontecendo, qual que é o feedback sobre o meu produto, muita melhoria de produto vem a partir de feedback de cliente, mas quais são os feedbacks sobre o meu produto, sobre o quê? Foi da venda, foi da entrega ou é do produto em si? Então essa falta de insights, ela acontece bastante, tá? E avaliação ali, né, do desempenho do agente, como que você consegue medir isso, sem que todos os clientes tenham que ficar até o final de uma chamada e aí colocar uma nota ali que muitas vezes não é muito objetiva, porque ela pode ser ruim, mas teve seguir um script, fez tudo bem e a pessoa ou fez uma nota errada ou ela não estava disposta a ficar esperando mais um minuto após a ligação para colocar as informações lá. Então, fazendo uso dessas capacidades, como por exemplo o Transcribe Call Analytics, que é uma feature, é uma API pronta para fazer esse tipo de análise em pós-chamada, que já vai trazer essas análises de sentimentos, já integrado com o Comprehend, então você consegue pegar gravações, enriquecer e trazer esses insights para colher os benefícios de ter insights do negócio na hora, entender quais são ali as tendências de sentimento sobre aquele tipo de ligação e vão ajudar a criar uma série de relatórios de inteligência e tomada de decisão dentro das empresas, identificar oportunidades de melhoria de produto e serviço. Então, você também consegue pegar uma série de chamadas sobre o produto A, que todo mundo está falando que alguma parte está quebrada. Isso pode ser, eventualmente, um feedback para o time de desenvolvimento de produto, para mudar a qualidade do fornecedor que ele tem de uma peça específica, porque você começou a identificar as tendências ali de problema através da sua central de atendimento. Então, muitas empresas fazem ali um social media analytics, pagam empresas de mídia do mercado para fazer análises na rede, quando elas têm milhões de clientes falando com ela todo dia e explicando o que é o problema que eles estão tendo. Então, se você usar essas informações internamente para resolver eles, possivelmente vai conseguir colher mais benefícios, né? Então, mudando aquele formato que a gente tinha falado da análise em tempo real, ao invés da gente pegar essa análise em tempo real sendo transcrita, a ideia aqui é que você tenha uma base de dados, né, um parque ali de gravação, que vai fazer uso da transcrição do Transcribe individualmente com o Comprehend, ou já usando o serviço do Transcribe Call Analytics, que vai conseguir fazer essa transcrição automática dessas chamadas, a classificação de quais são os principais problemas identificados, quais são ali as palavras-chave ou nome de produto que você previamente já definiu como target para ser identificado dentro da chamada, e uma série de benefícios. Então, conformidade com o script, junto com o seu time de compliance, vai entender se tudo que foi falado foi corretamente explicado, se o agente ele seguiu, né, a ordem ou o tipo de oferta que ele deveria fazer, se ele deu a instrução correta para o cliente 100% das vezes e não por amostragem. Essa é uma grande vantagem. Então, como que a gente traz insight? Somando todos esses pontos aqui que eu coloquei. Então, processando aqui, né, de forma automática essas chamadas gravadas, fazendo a transcrição e enriquecimento desses dados, tratando dados sensíveis. Para aí sim você trazer esses insights, você vai conseguir trazer quais são os motivadores de chamada, riscos identificados, tendência de sentimento no agente ou no próprio cliente, oportunidade de novos produtos ali durante uma ligação. Imagina que você vê muita gente ali querendo um cheque especial ou algum limite assim no ambiente bancário. Muito pequeno que talvez não faça sentido, seja uma oportunidade de microcrédito para aquela empresa. Olha, muita gente quer usar só um valor muito baixo que ela não tem disponível lá no cheque especial. Vamos criar um produto de empréstimo, né, de pequeno porte? Será que isso é oportunidade de produto? Será que outras empresas e outras indústrias não têm esse tipo de necessidade também de identificar alguns tipos de insight durante uma chamada? Bom, o grande objetivo aqui é trazer insights. E a gente vai ter mais uma demo e essa é muito legal. Vou trocar o botãozinho aqui. Olha só. Bom, falando sobre PCA, né, o Post Call Analytics, então a gente tem todos esses áudios que ficam gravados em algum lugar. No caso, esse algum lugar aqui que a gente está utilizando é o S3, tá? Um storage de objetos que a gente tem lá na AWS. Você vai pegar os objetos que estão dentro desse bucket, né, essa pastinha, entre aspas, né, para entender mais fácil ali do S3. Por exemplo, eu tenho esse atendimento aqui, que eu e o Pojo fizemos um teatro tentando cancelar o cartão, né, poxa. E aqui a gente tem uma análise dessa chamada que a gente fez. Quando foi que ela aconteceu?
qual que foi a duração da chamada, como o atendimento nosso foi muito eficiente, foi 1 minuto e 38 de chamada, qual que foi o sentimento do agente, qual foi o sentimento do cliente, né? Você tem alguns dados aí que são bem interessantes. E aí aqui você tem as nuances ao longo da chamada, né? Se ele, por exemplo, eu comecei a chamada muito bravo, muito insatisfeito com o serviço e terminei satisfeito. Isso é legal. Isso é um tipo de KPI, inclusive, né? Outras coisas que a gente tem aqui, né? A gente tem análise gráfica, né? Em gráfico de barras de todos as nuances da chamada, né? E uma coisa que é interessante aqui, os decibéis, né? Se alguém gritou, você vai identificar aqui. Sim. Então você consegue ter esse tipo de KPI. Imagina que isso está tudo num data lake, você tem um dashboard que você consegue consultar depois e vai saber quais são os clientes que gritam no telefone, quais são os atendentes que conseguem acalmar clientes, você tem tudo isso que você consegue tirar ali. Outras coisas legais aqui, você consegue identificar entidades, né, dentro da conversa. Depois que você transcreveu a conversa, né, que está aqui, ó, toda transcrita, eu vou tocar o áudio aqui da conversa, mas você tem a conversa toda transcrita e ele vai identificando entidades aqui. Então, putz, é muito caro, hoje, né, uma entidade de data, Natal, um feriado, tempo, 2 semanas, você consegue pegar entidades aqui ao longo da chamada e você vai indexando isso. Sim. Pode ser interessante para feriados, promoções. Sim. Isso a gente está falando nativamente, né, de interpretações desse tipo de entidade, está muito caro, etc. Imagina que você precisa também de um target para identificação de alguns gatilhos, por exemplo, chamadas que eu tive algum concorrente nomeado. Você pode customizar quais são essas informações a serem analisadas e identificadas dentro desse contexto. Então, no contexto de cartão de crédito que eu quero cancelar, então, dentro do contexto de cancelamento de cartão de crédito, eu quero ter um gatilho para identificar o nome de todos os concorrentes aqui. E, principalmente, motivadores. É taxa, é o outro cartão, é a bandeira, enfim. Ajuda você também a trazer para essa análise de forma mais rápida e visual também. E uma curiosidade, eu vou deixar tocando o áudio aqui para vocês. Eu acho que o áudio de vocês está mono, mas vocês vão ver que é alguém falando e a outra pessoa respondendo. Aqui a gente consegue gravar canais de áudio, né? Então, quando você está recebendo um Wave, sendo prático, né? Um arquivo de áudio com múltiplos canais, cada canal ele vai identificar a pessoa que está falando naquele canal. E aí tem uns exemplos até aqui que eu consigo nomear, né? Quando a pessoa fala o nome dela, ele consegue, é o Vitor que estava atendendo eu verifiquei aqui no Fábio sistema, na chamada. temos Você um consegue novo fazer esse tipo cartão de que não identificação. possui anuidade. Eu vou até dar outros Eu posso exemplos. Esse aqui cancelar está o em do português. Eu tenho outros exemplos aqui em inglês também, né? E aí eu consigo ver outras situações acontecendo aqui também, né? Ele pegando, qual que foi a issue, qual que são as marcas, datas também, ele consegue pegar várias coisas ao longo da chamada. Então é um serviço que vai te gerar insights, que acho que o principal objetivo dessa palestra, né, dessa apresentação, o quanto de insights que você pode extrair utilizando machine learning aí dentro do seu call center. E vale uma menção honrosa, a gente tem lá no site da AWS uma seção que chama Solutions, tá? E tem uma solução que chama Q&A Bot, tá? Ele junta também, tá? Várias dessas soluções que a gente conversou hoje, tá pronto. Quando eu digo tá pronto, tem um botãozinho aqui, ó, fazer deploy. Você vai logar na sua conta, ele faz o deploy da solução pronta para você, já para você utilizar. E aqui tem a arquitetura toda documentada. Tem uma documentação também, se você estiver curioso, né, como é que funciona, e é bem documentado, inclusive. Então, é uma solução pronta lá para você utilizar, se você tiver curiosidade de como é que integra esses serviços de uma forma eficiente. Mas, como eu disse, a criatividade é ilimitada. Você pode fazer o que você quiser. Como eu falei, até colocar lá na sua realidade virtual lá, pedir uma pizza. Dá. Eu teria. Eu teria. Vou trocar aqui de volta. Ops. Legal? Então aqui tem a arquitetura. Desculpa. Era só o recap, né, do que foi apresentado aqui. Conforme o Fábio falou, a ideia é ter insights dentro das chamadas para tomar a decisão mais estratégica a fim de melhorar a experiência do cliente. Então, tudo isso aqui por trás pode gerar uma série de relatórios para você identificar tendência, quais são os dias da semana com que tem pior sentimento,
tentar entender os porquês por trás dessas informações que estão sendo apresentadas para vocês no momento de análise e tomada de decisão. Então, entendendo os porquês, né, o principal é a gente começar a trazer uma análise em cima de todas as ligações, em cima de todos os canais de atendimento, ao invés de trazer por amostragem, e tudo isso vai gerar uma série de dados que pode ser facilmente visualizado. Mas as opções por trás da arquitetura são várias, né? Ilimitadas. Um monte de bloquinho colorido. Mas, assim, não é complexo, tá, gente? A gente brinca dos bloquinhos, mas não é complicado encaixar eles. Faz sentido o uso de cada um. Então, aqui, por exemplo, é a análise de pós-chamada. Então, os áudios estão caindo num bucket lá do S3, que eu comentei. Tem um Lambda trabalhando por trás e ele vai fazer todo o assessment para dentro do serviço da AWS, passando e tirando, extraindo informações, que eu falei lá do transcribe, do comprehend, transcribe inclusive o call analytics, que é uma função exclusiva para esse tipo de aplicação, tá? Tem o Kender também, que a gente comentou um pouco. Vale só uma menção ao QuickSight aqui na pontinha da direita, que ele é uma ferramenta de BI aqui da AWS, bem interessante, que ele simplesmente pega as informações que estão lá no banco de dados que você gravou e ele monta graficamente aquilo de alguma forma que você consiga visualmente, né, ter uma visão rápida graficamente do que está acontecendo ali no seu call center. Legal, inclusive o QuickSight, ele suporta a compreensão de linguagem natural para que você consiga, dentro desses relatórios, fazer perguntas e ter as respostas de forma objetiva. Ele montar os gráficos para trazer as informações, interpretando o que você está buscando dentro. Dá para perguntar quem gritou com o cliente ontem? Possivelmente sim. Essa Isso é uma boa. Legal. Pessoal, a gente vai compartilhar aqui alguns casos de sucesso de utilização dessas soluções, seja qualquer uma delas que a gente posicionou aqui sobre Contact Center Intelligence. E vocês podem observar que para cada uma das frentes que a gente trouxe aqui, existe algum caso que comprova a efetividade. Tá? Por exemplo, a TransUnion, eles tiveram uma redução no tempo ali de espera, né, que o cliente gasta na URA, de 2 minutos para 15 segundos. Isso acontece quando você tem um autoatendimento mais efetivo, você tem uma forma de direcionar as demandas para o atendente correto, sem que você tenha que criar um gargalo num perfil único de agente, e com isso você faz essa diluição dos assuntos corretos para cada um dos agentes, trazendo ali mais efetividade no funcionamento. Um caso interessante é da Wix, acho que a gente apresentou aqui no outro palco hoje. A Wix é uma plataforma que ajuda vocês a criarem website de forma muito fácil, então ele cria toda uma automação para que você consiga, de forma muito fácil, criar um site para a sua empresa, e eles tinham uma capacidade ali, uma capilaridade de entendimento muito pequena do que era o sentimento dos atendimentos, seja via e-mail ou seja via telefone com os clientes deles. E a partir do uso desse tipo de solução de Contact Center Intelligence, hoje eles podem monitorar 100% do sentimento dos clientes, porque eles têm hoje tudo registrado. Então, esse é um fato muito importante. Outro caso legal é da Pearton. Eles tiveram aqui, né, uma melhoria na taxa de atendimento na primeira chamada, e o que é legal é que eles diminuíram o custo global deles nessa operação após a implantação de soluções do Contact Center Intelligence de 5%. Então, 5% no custo global de uma operação de Contact Center, vocês sabem que é um dinheiro muito relevante e cobre ali, né, compensa o investimento. De uma forma geral, existem clientes de todas as indústrias, de todos os casos de uso, seja de autoatendimento através de Lex com assistentes virtuais, ou automações de URA fazendo voice bots com URA também, análise de ligação em tempo real e assistente de agente, e análise pós-chamada em clientes de todas as indústrias, vários outros que a gente não consegue divulgar publicamente também em andamento. Então, vocês se perguntam como começar. Como começar? Entre em contato com a gente, comece sempre por um caso de uso. Identifique dentro de uma jornada completa de Contact Center qual é um caso de uso que você queira resolver, qual é o que mais dói, que possa trazer um retorno mais rápido. E a partir da identificação desse caso de uso, seja ele de autoatendimento, seja ele de um roteamento inteligente, ou fazendo ali uma oferta de recomendação para o agente em tempo real, ou trazendo insights pós-chamada, escolhe um caso de uso. Testa uma série de aceleradores aqui que o Fábio comentou, que vocês conseguem copiar esses templates e testar com as aplicações de vocês.
entre em contato com a gente, entre em contato com os parceiros de negócio da AWS que trabalham já junto com vocês, ou nos procurem para ajudar na recomendação de um parceiro que tenha esse expertise. E esse é o primeiro passo. Então, existe um ecossistema grande de parceiros trabalhando com esse tipo de solução, ou incorporando nossas capacidades nas soluções atuais deles, ou sendo integradores, né, fazendo cada um daqueles componentes que nós apresentamos aqui em uma solução completa, servindo um desses casos de uso. Tá? Então, acho que é isso. Queria convidar vocês aqui, né, para buscarem uma série de aceleradores que a gente tem, cursos com o nosso Skill Builder, uma série de aceleradores que ajudam vocês nessa jornada de certificação AWS, a identificar, né, oportunidades dentro das empresas de vocês, né, com todo o know-how que a gente consegue transmitir através desses cursos, desses assets que a gente tem, blog posts, enfim, uma série de conteúdo que estão disponíveis para que todos possam utilizar. Eu acho que vale citar, Pojo, ali na parte de certificações, o Skill Builder, se você, eu quero começar na AWS com serviços de AI ML, que a gente está falando muito hoje, você vai encontrar vários cursos gratuitos nesse Skill Builder, inclusive, que te dá umas medalhinhas, né, para você usar, Sim. inclusive, sobre AI ML, assuntos diversos, tá? E uma das certificações mais difíceis no mercado, inclusive, que é a nossa de Machine Learning, ela, se você tiver a fim de aprender Machine Learning, ela é um excelente ponto que você pode colocar ali nos seus goals de certificação, que durante o estudo você fatalmente vai aprender muita coisa sobre Machine Learning aí. Então, vale ressaltar esses pontos sobre aprendizado de máquina aí na parte de cursos nossos. Legal. Pessoal, queria agradecer a todos, muito obrigado. É muito bom estar presencialmente, novamente, assim, num evento, depois de 2 anos, né? Só em sessões online, ou mais, não né? Não suportava, mas eu engordei pra caramba. Só em sessões online, muito bom ter vocês aqui. Bom, da minha parte, agradeço a todos aqui. A gente vai estar durante o dia aqui no evento. Me procurem caso queiram tirar alguma dúvida, queiram entrar em contato. Busquem os representantes da AWS que trabalham já com vocês. E bom evento para todos. Fábio tem mais um evento, tem mais uma sessão hoje à tarde. Tem a tarde de robótica, a gente Sim. vai trazer um robozinho aqui, deixar na mesa, vai ser bem legal. Também quero agradecer aí todo mundo que assistiu a gente. Qualquer coisa podem nos procurar. Eu especificamente vou estar lá no stand de startups até a tarde, quando eu for trazer o robô para cá, que vai estar por lá também. E obrigado, galera. Depois de tantos anos aí de pandemia, é legal ver todo mundo pessoalmente. Legal. Ainda não estamos usando a análise pós-chamada ou real time, então, por favor, respondam uma pesquisa para que a gente possa melhorar para a próxima. Os nossos chefes gostam. Obrigado, galera. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.